boa tarde. Hoje temos a honra de receber o professor Eduardo Góes Neves, diretor do Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP e um dos maiores pesquisadores sobre a Amazônia. E é uma apresentação que tem tudo a ver com a epidemiologia, vocês vão ver, e estamos aguardando aí, né, a nossa delegação lá de Manaus, depois se preparando aí para as perguntas. Professor Eduardo, por favor. Boa tarde. Bom, para quem tá em Manaus é bom dia ainda, né? Não, boa tarde também. Para quem está no Acre, bom dia. Boa tarde, professor. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu fiz na semana passada, num evento que teve aqui no Instituto Tomeu Otaki, aqui em São Paulo, e ela está dividida em duas partes. A primeira parte dela é uma pequena apresentação muito resumida de alguns dados mais recentes que a gente tem sobre a arqueologia amazônica. Eu sou um arqueólogo, né? Como o professor falou, sou diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da USP, e eu faço pesquisa desde o final dos anos 80, há mais de 35 anos em diferentes lugares da bacia amazônica. Então eu queria, na primeira parte, apresentar um pouco alguns dos resultados que nós temos obtido. Quando eu falo nós, eu falo de um grupo de pesquisadoras e pesquisadores de várias instituições brasileiras, estrangeiras também, mas com destaque, temos aqui a USP, mas a Universidade Federal do Oeste do Pará, o Museu Paraense Emílio Guild, a UFAC, a UNIR, em Manaus, o Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Amazonas também tem várias pessoas envolvidas nessas pesquisas. Então, a primeira parte, eu queria falar rapidamente um pouco sobre o que nós sabemos sobre o passado da região, e depois, na segunda parte, eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que a gente está fazendo agora, um projeto no qual eu estou envolvido. Inclusive a gente vai fazer uma reunião em Manaus agora, nesse projeto, nos dias 18 a 21 de outubro, que é um projeto que está parecendo muito interessante, assim, e eu acho que ele representa uma tentativa de uma iniciativa por parte da arqueologia de fazer alguma coisa para tentar fazer frente a esse avanço da destruição que a gente tem visto acontecer na Amazônia, principalmente nos últimos anos. Ótimo. Bom, por que eu falei sobre essa questão da presença indígena nos trópicos? Porque existe uma hipótese que foi muito forte ao longo do século XX para entender um pouco essa questão da antiguidade da presença humana indígena na Amazônia, né? E essa hipótese, ela é formulada talvez de uma maneira pela primeira vez, ou de uma maneira, a primeira elaboração mais elegante que a gente tem dela, vem desse grande cientista bávaro que viajou pelo Brasil no século XIX, que foi o Carl von Martius. E o von Martius, Spix e Martius, né, viajaram, eram dois naturalistas, né? Von Martius veio para o Brasil quando a imperatriz Leopoldina se casou com o príncipe regente, Dom Pedro, e como parte do enxoval da princesa, veio uma comissão de sábios, né, de artistas e também de sábios, e von Martius foi um deles. Ele ficou muito famoso porque ele publicou depois uma obra monumental que é a Flora Brasiliensis, que são dezenas de volumes, mas ele tem uma contribuição importante também para o desenvolvimento da antropologia brasileira. Próximo, por favor. E Martius e Spix, que era o seu parceiro, Spix morreu 6 anos depois de voltar para a Bavária, né? E o Martius morreu já com bastante idade. Fizeram uma viagem de 3 anos, eles saíram do Rio de Janeiro, essa linha vermelha que a gente está vendo aqui, e atravessaram, né, o sertão de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, o sertão do Nordeste, chegaram até Belém, e de Belém subiram o Rio Amazonas, se dividiram lá em cima, né? Subiram o Rio Negro, subiram o Rio Japurá também, chegaram até o que é hoje a Amazônia peruana. Próximo, por favor. E uma coisa que chamou a atenção do von Martius nessa viagem, agora está indo? Obrigado. Uma coisa que chamou a atenção do von Martius nessa viagem era a diversidade de línguas indígenas que ele encontrou. Esse mapa aqui é um mapa mais recente, cada cor que vocês estão vendo aqui corresponde a uma família de línguas indígenas, não uma língua, mas um grupo de línguas, uma família de línguas. Se a gente olhar para esse padrão aqui, a gente vai ver que a diversidade linguística da Amazônia ela é muito grande. Se a gente colocar no quadro internacional de outros lugares do planeta, tem poucos lugares do mundo que tem uma diversidade linguística tão grande como é o caso da Amazônia. E essa diversidade linguística ela é interpretada por nós, na antropologia, como um indicador de diversidade cultural. E tem algo interessante, porque normalmente quando a gente vê padrões de diversidade linguística, por exemplo, no Cáucaso,
São vales isolados por montanhas, né, muito altas, populações que ficam isoladas durante muito tempo, ou regiões de arquipélagos, como é o caso, por exemplo, da Indonésia, né, grupos humanos que estão isolados entre si. Aqui na Amazônia a gente não tem nenhuma barreira física levando ao isolamento dessas populações, o que torna essa questão da origem dessa diversidade algo muito interessante. Eu até tenho uma hipótese sobre isso, posso falar mais sobre isso depois. Mas o von Marstus, quando olhou para isso, como é que ele interpretou esse padrão de diversidade? Para ele, esses diferentes povos que falavam línguas muito diferentes entre si eram levas de populações que vieram de centros mais avançados de civilização em outros lugares aqui no continente americano e que chegaram ali na Amazônia e não encontraram padrões, condições no meio ambiente para manter aquele padrão de sofisticação. Então acabaram decaindo. Um termo que foi muito usado no século XIX até o século XX é de degeneração. Degeneraram, eram sociedades mais complexas, mais civilizadas, que acabaram degenerando nos trópicos para um padrão mais primitivo, digamos assim, e essa diversidade linguística seria uma manifestação dessas diferentes levas de populações que vieram de outros lugares para a Amazônia no passado. Essas teorias degeneracionistas, até hoje, de certo modo, elas estão presentes aqui no Brasil. E quando eu estou falando aqui de São Paulo, tem gente, acho que está olhando, que é do Brasil inteiro, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma relação muito forte de colonialismo interno no Brasil, entre o sudeste do Brasil, por exemplo, e a região norte, né? E até hoje a gente olha aqui no Brasil projetos mirabolantes de desenvolvimento da Amazônia, que são geralmente pensados fora da Amazônia e que têm consequências catastróficas, como é o caso da usina de Belo Monte, das usinas mais recentes, né? Das usinas do Rio Madeira, Transamazônica, né? E assim por diante, coisas que ainda querem se fazer, que continuam se fazendo. Então essa visão de que a Amazônia, que a condição tropical equatorial, inclusive isso tem muito a ver com a saúde pública, né? Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, estava lendo um livro sobre medicina, sobre doenças infecciosas, eu acho, e eu descobri que a malária não era uma doença tropical, né? Que tinha malária na Itália até a Segunda Guerra Mundial, que tinha malária no Vale do Tennessee até a Segunda Guerra Mundial. A malária virou uma doença tropical por causa de razões que são sociais. O conceito de doença tropical é um conceito que é epidemiológico, mas é um conceito basicamente social, né? E essa mesma visão que associa a insalubridade à condição tropical, a gente vê na antropologia também, a ideia de que esse mapa mostra um pouco essa ideia aqui, né? Que tudo de avançado que aconteceu aqui nas Américas surgiu primeiro na região andina, por exemplo, aqui na América do Sul, e que regiões como a Amazônia seriam receptáculos muito mal resolvidos desses avanços que aconteceram em outros locais. E, no entanto, a gente sabe que essa ideia está errada. A arqueologia, nos últimos 30 anos, ela tem contribuído para destruir essas ideias, né? Elas tiveram muita força durante quase 2 séculos, mas nos últimos 30 anos, não só apenas, mas graças à arqueologia, essas ideias têm sido falsificadas, né? O que a gente sabe hoje? Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso hoje aqui, né? Mas que a ocupação indígena da Amazônia é muito antiga, ela tem 13 mil anos, ela é tão antiga quanto qualquer outro lugar do continente. O que a Amazônia foi um centro independente de domesticação e cultivo de plantas, um centro de produção do que eu chamo de agrobiodiversidade, né? E também uma coisa interessante que a gente sabe nos últimos 25 anos, 30 anos, é que as cerâmicas mais antigas das Américas foram inventadas primeiro na Amazônia, e mais de uma vez. Então essa ideia de que os trópicos são locais atrasados, né, que são incompatíveis com a ideia de inovação cultural, tecnológica, é falsificada por esse tipo de informação aqui. A gente sabe que a gente acredita, né, que havia entre 8 e 10 milhões de indígenas na Amazônia, por volta de 1492. E que mais do que isso, esses povos que viveram na Amazônia modificaram a Amazônia, né, modificaram a natureza. Então, para a arqueologia, a Amazônia tem que ser entendida como um patrimônio que a gente chama de biocultural, não é só patrimônio natural, mas as paisagens da Amazônia são resultados da atividade humana indígena ao longo do tempo. A gente tem evidências que estão surgindo agora e que têm que ser melhor entendidas, né, sobre urbanismo, formas de urbanismo, né, de adensamento demográfico no passado, uma grande diversidade cultural, como eu falei no caso das línguas, se a gente olhar para os estilos das cerâmicas arqueológicas, por exemplo, tem uma diversidade muito grande, o que indica uma diversidade cultural muito grande no passado, e eu acho que é uma coisa muito importante, que tem implicações sobre o presente e o futuro, que é a ideia de produção de abundância. A gente vive num mundo, a gente tem um sistema operacional, digamos assim, né, uma maneira de viver, olhar para o mundo, a própria ideia de economia, né, que é a noção, é um manejo de recursos escassos. A gente olha para essa abundância que a Amazônia tem, o que a gente faz? A gente destrói tudo aquilo e planta capim ou planta soja, né? A gente não consegue manejar, entender essa abundância dentro da sofisticação que ela tem. E essa abundância, ela é resultado dessa história milenar da presença dos povos indígenas.
Bom, eu não vou falar sobre o início da presença humana, mas esse lugar aqui não existe mais. Isso aqui é a cachoeira do Teutônio, lá no Rio Madeira. Não sei se tem alguém de Porto Velho assistindo essa apresentação, né? A gente sabe que o Rio Madeira está seco hoje em dia, né? O que é uma tragédia, né? Mas essas cachoeiras, esses lugares, o Rio Madeira maravilhoso aqui, né? Essas cachoeiras que existiam ali no Rio Madeira, em outros lugares da Amazônia também, a gente sabe que elas são lugares muito piscosos. Até o professor Paulo viu o filme, né? Amazônia, Arqueologia da Floresta, né? E em locais próximos às cachoeiras, nós temos sítios arqueológicos, geralmente com registro da presença humana indígena muito longo. O que acontece? Essas aqui são escavações, por exemplo, nesse sítio chamado Teutônio, que fica ali na beira da cachoeira do Teutônio. As nossas escavações nesses locais, esse sítio tem um registro de presença indígena que tem mais ou menos 9.000 anos de duração. Uma coisa que é importante falar, a alvenaria não era utilizada como material de construção na Amazônia. As estruturas eram de terra, né, aterros, canais, estradas, de madeira ou de palha. A madeira ou a palha vão apodrecer com o tempo. E as coisas de terra, às vezes, durante muito tempo, foi muito comum no Acre, na Bolívia, via-se estruturas artificiais, canais, aterros, valos, e o pessoal achava que eram coisas naturais. Foi só nos últimos 20 anos, né, nesses contextos, que escavações arqueológicas mostraram que essas estruturas eram artificiais, produzidas pelos povos indígenas. Nesse caso aqui, por exemplo, não sei se dá para ver direito, mas todo esse buraco aqui, que é uma escavação arqueológica, é um registro de uma história que tem, nesse caso aqui, quase 3.000 anos de duração. E tem cerâmica aqui em cima, cerâmica aqui embaixo, né? Tudo isso mostra essa história de ter um solo que é muito escuro, que a gente chama de terra preta. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, da presença indígena ali. Mas falando sobre essa questão da produção da agrobiodiversidade, esse mapa mostra para nós, isso é um trabalho que a gente publicou em 2015, eu coloquei os nomes em português aqui, mas se a gente olhar para esse mapa, a gente vai ver o quê? O nome de uma série de espécies de plantas que foram cultivadas primeiro na Amazônia, né? Talvez a mandioca seja a mais famosa, né? Mas a gente tem o cacau, a batata doce, que é uma planta super importante, né? Hoje cultivada no mundo inteiro, o abacaxi, o açaí, que é um produto de exportação, o açaí. E o que é interessante? O açaí é uma planta, tecnicamente falando, selvagem, ela não foi nem domesticada, né? A castanha, a gente tem o tabaco e o amendoim aqui na periferia da Amazônia, e eu marquei aqui o milho e o arroz em vermelho, porque o milho e o arroz são gramíneas, né? O milho é uma planta de origem mesoamericana, ele vem do que é hoje o México, mas a gente tem evidência de um arroz, uma variedade de arroz, o arroz de pato, né? Que foi domesticado aqui na Amazônia, coca, pupunha, quer dizer, é uma lista grande de plantas que foram, algumas delas são consumidas, né? No caso da castanha, há mais de 11.000 anos. E o que é interessante se a gente olhar para essa lista de plantas aqui? A maioria delas são árvores ou são tubérculos, são batatas, né? A gente tem poucas gramíneas, né? Milho e arroz, o amendoim é uma leguminosa, né? Uma favácea, mas geralmente a gente tem pouco grão, geralmente é batata e a árvore. Isso é interessante por quê? Porque batatas e árvores são plantas que têm um ciclo mais longo de cultivo, né? Um castanhal, depois de plantado, porque é uma castanheira, essa foto eu tirei lá perto de Tefé, no Amazonas, né? Essa árvore tem mais de 500 anos de antiguidade. Depois de plantada, uma castanheira pode viver durante muito tempo. E uma roça de mandioca, a gente sabe que depois de plantada, a mandioca pode ficar 2, 3 anos a roça até ser colhida. É diferente de você plantar grão, que tem que ser colhido todo ano, né? Existe uma disciplina que é imposta pelo cultivo de grãos. Então, essas práticas agroecológicas, elas são interessantes porque elas têm uma relação cronológica diferente com os locais de roçado, né? Não existe aquela disciplina do ritmo anual de cultivo e coleta que tem que ser feito quando a gente está plantando grãos, por exemplo. E mais uma coisa, antes de seguir adiante, que é importante, eu não vou ter tempo de explicar isso com calma, mas eu posso falar, se houver perguntas depois, eu posso falar mais sobre isso, é que tem um conceito muito importante na arqueologia, que é o conceito de neolítico, né? A revolução neolítica, né? Foi essa época no passado, né, onde nós deixamos de ser caçadores e coletores e nos tornamos agricultores. Na Amazônia, esse neolítico ele foi um pouco diferente, porque um conceito fundamental do neolítico é a domesticação de plantas. É você pegar uma planta que é selvagem e, através dos processos de seleção cultural, criar, às vezes, uma nova espécie, que vai ser diferente daquela espécie original. A ideia de impor uma ordem antrópica sobre a natureza. Várias dessas plantas que a gente está vendo aqui, é o caso, por exemplo, da castanha, do açaí, né? São plantas que não são domesticadas, são plantas selvagens, tecnicamente falando. Não existe um ancestral selvagem delas. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo, quando a gente começou a produzir os primeiros resultados sobre essas plantas,
sobre essa história de domesticação de plantas, a gente percebeu, a gente achava que a gente tinha um neolítico pela metade, um neolítico meia boca, digamos assim, pô, né? Que não, né? No fundo reproduzindo aquela noção de atraso, né? E o que a gente começou a perceber? Que na verdade são relações diferentes, são relações abertas para a natureza, que inclui, quem impõe essas categorias de domesticados selvagens somos nós, né? Mas tem uma outra ordem, uma outra ontologia, está ligada à relação com a natureza, que não trabalha com essas mesmas categorias. Eu vou voltar a falar sobre isso no final, se tiver tempo ainda, porque eu acho que a imposição dessa ordem da domesticação, que no final está levando à destruição da Amazônia e do mundo, né, em linhas gerais. Então a gente tem, por exemplo, isso aqui é uma foto tirada pelo professor Valderi Knupp, que é professor do Instituto Federal do Amazonas, em Manaus, né? Isso aqui é uma batata mairá. É uma planta, aqui tem uma penca de banana atrás, não é nem um cacho, é uma penca, né, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa planta. É uma planta selvagem, batata mairá, ela tem que ser processada, como é o caso da mandioca, mas ela é muito consumida pelos povos indígenas em isolamento na região do Médio Purus. Então, é domesticada, é selvagem, que lugar que ela ocupa nesse gradiente, né? E se a gente olha para a dieta, isso está mudando muito rapidamente, porque quem trabalha com saúde pública, pelo Brasil inteiro, na Amazônia, deve estar percebendo isso, né? Eu me lembro, né, há mais de 30 anos atrás, café da manhã no interior era beiju, quinhapira, né, e hoje em dia o pessoal está comendo muito alimento ultraprocessado, né, o frango que vem de Santa Catarina, que vai congelando e descongelando na viagem até chegar lá no interior, né, mas isso aqui é um café da manhã típico de uma comunidade do interior do Pará, por exemplo, tem caju, tem cacau, tem o coco do babaçu, tem a castanha, banana, mandioca, algumas dessas frutas foram introduzidas, a manga e a banana, mas a mandioca, o caju, o vinho do açaí, né, são plantas tradicionais amazônicas. A mesma coisa, isso aqui é lá na região do Lago de Tefé, no Amazonas, mamão, cará roxo, banana da terra, o mingau de banana aqui, né, a gente tem de novo uma tapioquinha, né, esse padrão de consumo de raiz e de fruta, a arqueologia mostra que ele tem pelo menos 6 mil anos. E ele continua, talvez esteja acabando agora, espero que não, infelizmente, mas é um padrão que, vou usar um termo que está na moda, ele é super resiliente, ele é muito antigo, está baseado na diversificação e está presente até hoje na dieta de muitas populações do interior, mas das capitais da Amazônia também. E uma consequência disso, essa coisa de mexer com árvore, manejar a árvore, né, é um dado muito interessante, isso aqui é um censo que foi feito em 2013, que indicou que haveria mais ou menos 390 bilhões de árvores na Amazônia. E essas 390 bilhões, agrupadas em 16 mil espécies. Só que havia um dado interessante aqui, dessas 16 mil espécies, apenas 227, portanto 1,4%, corresponde quase à metade de todas as árvores da Amazônia. Então tem muita árvore, tem muita espécie, mas tem uma parte pequena que é hiperdominante, são sobre-representadas no registro. E se a gente olhar, qual que é a árvore mais comum da Amazônia? É o açaí. Isso aqui, por exemplo, é uma roça isso aqui é um roçado contemporâneo. Essa foto já tem uns 15 anos. Eu tirei lá no Lago do Limão, que é perto de Manaus. Está em cima de um sítio arqueológico, parece um mato isso aqui, uma capoeira, um lugar abandonado, né? Mas é uma roça que está tem bastante açaí, tem banana, tem mamão, tem limão aqui. É um local que era bastante cultivado pelo seu Zé Relógio, que era o dono desse terreno nessa época, né? Então, assim, se esses dados estiverem corretos, se a gente olhar para essa lista das 227 espécies hiperdominantes, o número varia um pouco de autor para autor. A gente vai ver que tem uma quantidade muito grande de plantas que são economicamente ou simbolicamente muito importantes para as populações tradicionais. O açaí do mato, açaí do Pará, paxiúba, né, murumuru, o próprio cacau, a seringueira, né, essa lista tem o que mostra que existe uma relação muito antiga entre essas práticas de manejo dos povos indígenas e a própria composição da floresta que a gente conhece hoje em dia. Não dá para separar uma dimensão da outra. Um outro exemplo interessante dessa relação, essas áreas que estão marcadas em alaranjado aqui são locais onde a gente encontra terras pretas indígenas. Esse mapa está incompleto, ele é de 2021, ele já tem mais dados aqui do norte da Bolívia, né? Mas essas terras pretas são solos muito férteis, muito estáveis, que a gente sabe que foram produzidos pelos povos indígenas no passado. Elas cobrem entre 2% e 3% de toda a área da Amazônia, que seria o equivalente ao estado do Rio de Janeiro. E como é que são esses solos? São solos, como eu falei, né? Escurecidos, aqui é o solo comum, típico dessa região de Manaus, amarelado. Isso aqui é uma terra preta. São solos
muito férteis, né, muito produtivos, mas que tem uma propriedade que é muito interessante. Eles são solos estáveis, eles não perdem a estabilidade deles. E isso quer dizer o quê? Que depois de formados, essa terra preta foi formada no século VII da Era Comum, né, depois de Cristo. Ela tem mais ou menos 1.300 anos de antiguidade. Eles não perdem a fertilidade. Normalmente, solos tropicais, muito rapidamente, por causa da lixiviação das chuvas, vão perdendo os nutrientes. E esses solos, além de serem muito férteis, eles são muito estáveis. E isso aqui, por exemplo, é uma plantação de mamão, em cima de um sítio arqueológico, numa área de terra preta, lá em Iranduba, no Amazonas. Então, esses solos são interessantes porque produtos da atividade indígena no passado, eles, claramente um legado que vem do passado, mas eles apontam para o futuro também, né? Porque são formas de continuar vivendo e se reproduzindo no contexto sociopolítico da Amazônia contemporânea. Bom, tem uma coisa legal que está acontecendo agora, eu vou falar mais sobre isso, que é o uso de novas tecnologias. A arqueologia, vou fazer um parênteses muito rápido aqui, está passando por um momento muito, eu acho, interessante. Eu acho que a arqueologia nunca foi uma disciplina tão interessante como ela está sendo agora, porque tem algo que hoje em dia é muito positivo para nós, é o fato de nós sermos uma ciência essencialmente interdisciplinar. A arqueologia é uma ciência social, mas ela precisa trabalhar muito com informações de outras disciplinas para funcionar direito, né? Análises químicas nos ossos de isótopos, por exemplo, paleopatologia, né? Microvestígios de plantas. Durante muito esse pé que a gente tem entre as ciências sociais e as ciências naturais, durante muito tempo, nos deixavam meio como se a gente fosse uns patinhos feios, né? Mas hoje em dia a gente vive numa crise socioambiental muito profunda, e essa capacidade de produzir conhecimento transdisciplinar virou uma coisa muito interessante. Tem uma revolução acontecendo na arqueologia que é muito positiva, a meu ver. Isso tem a ver o quê? Com novos problemas de pesquisa, mas com novas técnicas também. Essa técnica, por exemplo, chamada de LIDAR, em português, ou LIDAR, em inglês, ela é muito interessante, vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho, mas resumindo aqui agora, ela permite que nós possamos ver estruturas arqueológicas localizadas abaixo da copa das árvores. Essa imagem vem do sítio de Tikal, lá na Guatemala, né? Se a gente olhar na superfície atual, a gente vê algumas torres que se destacam para fora da copa das árvores, mas depois de feito o levantamento com o LiDAR, o número de estruturas é muito maior. Canais, estruturas domésticas e assim por diante, né? Isso aqui é um exemplo que veio da Amazônia Equatoriana, por exemplo, né? É uma área típica de fronteira, a gente tem áreas de capoeira, áreas de pasto, um assentamento contemporâneo aqui, estradas contemporâneas, aqui tem escala, né? Mas a aplicação dessa tecnologia mostrou nesse mesmo lugar uma quantidade incrível de estruturas artificiais, que são essas coisas que vocês estão vendo aqui, retangulares, são aterros artificiais, foram construídos pelos povos que viveram nessa região a partir de 2.500 anos atrás. Então, o que parece ser um lugar natural, que está sendo destruído agora pela ocupação mais recente, na verdade, é um lugar que tem um registro da presença indígena que é milenária e que não dá para separar a história dessa paisagem dessa dimensão da presença humana indígena antiga ali, né? Esse trabalho foi publicado esse ano na revista, foi capa da revista Science, né? Uma cidade perdida, né? Mas assim, são estruturas, essas estruturas que a gente viu aqui, né? Geométricas, tem campos de cultivo, tem todo um complexo de estruturas de terra presentes nesse local na Amazônia Equatoriana. Mesma coisa, há 2 anos atrás, também na Amazônia Boliviana. Eu trabalho nessa região também. A gente tem, se vocês olharem, aqui é melhor, dá para ver melhor. Tudo que vocês estão vendo, isso aqui é um mapa feito com LiDAR também, e tudo que vocês estão vendo aqui são estruturas artificiais, são estradas, são aterros, diques, pirâmides, né? Isso aqui é uma estrutura de terra que tem 22 metros de altura, Loma Cotoca, que vale a um prédio mais alto que o prédio aqui do HU, né? Um prédio de 7 andares, outras pirâmides menores, né? Esse lugar está coberto por floresta hoje em dia, é uma região de transição entre floresta e campos naturais, mas toda essa área aqui, tudo que a gente está vendo aqui, estradas, é resultado da né, atividade indígena nessa região, aí há mais ou menos uns 1.500 anos atrás. Se a gente olhar para a Amazônia brasileira, a gente vê coisas interessantes parecidas também. Por exemplo, na foz do Amazonas, aqui está a Ilha do Marajó, aqui está Belém, e o Amazonas, aqui está o Amapá. Esses pontos vermelhos aqui correspondem a sítios arqueológicos conhecidos na região do litoral do Amapá, do Marajó, da Foz do Amazonas. E como é que são esses sítios, por exemplo? São os famosos, dentre outros casos, né, os famosos tesos da Ilha de Marajó, que são ilhas artificiais. Isso aqui é uma ilha artificial, que tem 250 metros de comprimento, 7 metros de altura, o teso dos bichos. Tudo que a gente está vendo aqui é artificial, né? Para quem não sabe, o Marajó, a parte leste do Marajó é uma savana aberta,
que é alagada periodicamente, né? Essa foto foi tirada na época da vazante, está secando aqui, isso aqui vira uma grande ilha mesmo, isso, né, secada por água na época do inverno. E como é que a gente sabe que é artificial? Porque as escavações mostram isso. Isso aqui é um corte estratigráfico, um perfil de como se fosse uma biópsia, vai para fazer não sei se é um bom exemplo, esse acho que não, mas tudo bem. Mas dá para ver aqui, ó, essas camadas mais escuras eram as camadas de ocupação, onde as pessoas viviam. E essas camadas mais claras são as camadas construtivas. Então a gente tem alternância entre eventos de construção de aterro e eventos de ocupação, associados a uma cerâmica super elaborada, maravilhosa, que a gente tem. Essa coleção pertence inclusive ao acervo aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia na USP, que tem um valor. São peças pesadas, não são portáteis, né? O que indica que eram populações sedentárias, que estavam passando bastante tempo no mesmo lugar. E então, baseado nisso, quer dizer, o que a arqueologia está mostrando para a gente? Que tinha muita gente, muitos indígenas vivendo na Amazônia, né, milhões de indígenas, que as paisagens amazônicas, não dá para separar a Amazônia que a gente conhece hoje dessa história milenar que é muito antiga, e a gente tem dados, isso que saiu ano passado também na revista Science, né? É um trabalho feito liderado por um doutorando do INPE, aqui em São José dos Campos, Vinícius Peripato. Ele sugere que mais de 10 mil estruturas de terra ainda não foram descobertas na Amazônia, faz uma projeção, trabalha com modelos matemáticos. Então, eu costumo dizer que na Amazônia o difícil não é achar um sítio arqueológico, é saber o que fazer com ele. Mas aí sempre tem o no entanto, né, o famoso sin embargo em espanhol, né, o however em inglês, né? E qual que é o nosso grande however aqui? É que a Amazônia está sendo destruída, né? A gente perdeu, isso aqui vale para toda a Amazônia, tudo que a gente está vendo em amarelo aqui, são áreas que foram desmatadas. Nos últimos 40 anos, a gente perdeu 10% da cobertura vegetal da Amazônia inteira. Se a gente olhar para a Amazônia brasileira, é pior ainda, a gente perdeu 20% da Amazônia brasileira. Eu trabalho na Amazônia, a primeira vez que eu fui para Belém foi em janeiro de 85. Então eu sou testemunha dessa história, né? Eu vi isso, fui para Rondônia a primeira vez em 88, eu olho para os mapas de vegetação de Rondônia em 88 e olho para hoje em dia, Rondônia só sobrou floresta onde tem terra protegida. São as terras indígenas, né, as unidades de conservação. Então, assim, a arqueologia amazônica está passando por um momento que é super interessante, muita coisa nova acontecendo. Eu acho que a gente está fazendo uma contribuição científica super original, mas, ao mesmo tempo, a Amazônia está sendo destruída, né? E, baseado nisso, aí tem a questão do desmatamento e uma correlação forte com a mudança climática, né? Isso aqui é o Rio Solimões, perto de Tefé, lá no Amazonas. E esse é o Rio Solimões no mesmo lugar no ano passado. Esse slide, quando eu peguei no ano passado, eu falei, puxa, vai ser uma coisa meio fora da curva, né? Mas o Rio Solimões está seco de novo nesse mesmo lugar, esse ano, né? Falei com um amigo meu que mora em Tefé, falei com ele agora de manhã, as balsas de combustível já não conseguem mais chegar em Tefé, né? Está tendo apagão, né? É uma catástrofe que está acontecendo já no segundo ano consecutivo, né? Isso aqui é o Rio Madeira, a gente viu isso, né? O Rio Madeira... Isso aqui é o Rio Madeira em agosto, né? Está seco. As duas usinas que foram feitas no Rio Madeira, eu trabalhei nesses projetos, eu tenho um lugar de fala, né? Eu acho que elas são um crime contra a natureza, né? Elas não conseguem mais gerar energia direito, nunca geraram direito, é uma catástrofe, né? E uma consequência é o Rio Madeira seco ali. Então, esses processos de mudança climática, eles estão cada vez mais acelerados, mais drásticos, com consequências que são sentidas por toda parte na Amazônia também. E é por causa disso. E tem uma outra coisa que é importante também, que é uma responsabilidade nossa como brasileiras e brasileiros, que é a questão dos povos indígenas em isolamento. Não tem esse mapa aqui, esses pontos no mapa mostram locais onde se sabe da presença de povos indígenas em isolamento. Não tem nenhum outro lugar do mundo que existam populações indígenas, populações humanas vivendo em isolamento voluntário. Porque antigamente se achava que esses povos viviam em isolamento porque eles estavam lá no meio do mato, e um dia vai chegar um missionário, um explorador, e vai descobrir aquela população. Mas nós sabemos, hoje em dia, a FUNAI tem um trabalho muito importante, é isolamento voluntário, as pessoas vivem isolamento porque não querem saber da nossa sociedade, né? Isso é uma baita responsabilidade para o Estado brasileiro, porque onde mais no mundo, e a gente vai assumir que eles vão ter que ter o contato, e todo mundo vai ler a Bíblia, vai virar cristão daqui a 10 anos, aí, né, tem gente que quer que isso aconteça, né? Ou será que a gente tem que ter um papel importante em proteger essas populações que querem viver isolamento? Então, tem uma série de problemas éticos, eu acho, políticos, né, que se apresentam para nós, que vivemos no Brasil, ou que trabalhamos ou vivemos na Amazônia também. E baseado nisso, a gente desenvolveu um projeto chamado Amazônia Revelada.
que é um projeto ao qual eu tenho me dedicado muito nos últimos 2 anos, que é um projeto de pesquisa, mas de pesquisa aplicada. Ele está muito mais voltado a uma questão de ativismo, eu diria até, socioambiental, apesar de estar baseado na questão da arqueologia. É um projeto que tem a participação de uma rede, eu tirei esse slide porque não vai dar tempo, mas é uma rede de colegas de todo o Brasil, de toda a Amazônia. Esse dinheiro é um dinheiro que vem da National Geographic, lá nos Estados Unidos, ele não passa pela USP, ele entra aqui no Brasil, porque se ele entrasse aqui na USP a gente não ia conseguir executar os recursos, né? Ele entra aqui por uma ONG aqui de São Paulo, chamada Instituto Arapiaú, que repassa esses recursos para o Museu da Amazônia, o MUSA, que é um museu que fica lá em Manaus. E esse museu funciona como um hub de articulação de vários indivíduos, instituições e organizações não governamentais que estão participando desse projeto, da Universidade Federal de Rondônia, do próprio MUSA, do Museu Paraense Emílio Guild, da UFOP em Santarém, né? O Instituto Socioambiental, o próprio Instituto Arapiaú, o INPE, que faz o processamento aqui de São José dos Campos. É uma rede que deu um baita trabalho montar, mas a gente tem uma rede bem estruturada hoje que funciona a partir para administrar esse projeto. E qual que é a nossa ideia nesse projeto? É usar aquela tecnologia que eu mostrei para vocês, o LiDAR, que permite o mapeamento de sítios em áreas de floresta, para mapear sítios arqueológicos em áreas que estão localizadas ao longo do arco do desmatamento. Áreas cobertas por florestas ainda, mas que estão ameaçadas, não dá para ver, que estão ameaçadas pelo avanço do arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento ele vai desde o leste do Acre até o leste do Pará, né? A gente tem uma área aqui no Marajó também, mas ele pega, né? O que vocês estão vendo contornado aqui são terras protegidas, né? Por exemplo, aqui é o Parque do Xingu, né? Outras terras indígenas. Aqui a gente tem um mosaico de terras protegidas na Terra do Meio, no Pará, mas por aqui passa a Transamazônica, por exemplo, muito garimpo e muita madeira, extração ilegal de madeira nessa região, né? Aqui é a BR-364 em Rondônia, o que sobrou de floresta em Rondônia, aqui tem a Rebio de Jaru, né? São basicamente terras indígenas ou terras, unidades de conservação. Então, nossa ideia é identificar sítios arqueológicos nessas áreas que estão ameaçadas pelo desmatamento, muitas delas onde tem muito conflito fundiário, para tentar, através do registro desses sítios, trazer uma camada adicional de proteção para esses territórios, porque pela lei brasileira, o patrimônio arqueológico é passivo de uma proteção adicional. Então a ideia é criar mais uma camada de proteção através da arqueologia para defender essas áreas que estão ameaçadas. Só que, assim, é muito fácil, né? Se você consegue um dinheiro, financiamento, você põe um aparelho no avião, sai voando por aí, faz as suas imagens, depois publica um artigo bacana numa revista, que é o que a gente faz normalmente, né? Não tem nada contra isso. Mas a gente acha que seria muito importante, nesse caso aqui, falar antes com as comunidades. Então, o que a gente tem feito são consultas. Antes de fazer os sobrevoos, a gente vai a campo e conversamos com as comunidades, consultando-as sobre o interesse delas na realização desse projeto, discutindo os locais mais interessantes para fazer os sobrevoos e, depois disso, tendo o aceite das comunidades, o consentimento informado e discutindo esses locais, a gente faz os sobrevoos. Então, isso aqui na região, por exemplo, de Costa Marques, em Rondônia, na comunidade quilombola de Príncipe da Beira, né? Também lá em Rondônia, na TI Uruauau, né, que foi invadida recentemente, né, alguns anos já, né, as consultas, isso aqui na Terra do Meio, onde já existe um mapeamento participativo das paisagens feitos pelos moradores ribeirinhos, né, em alguns casos são populações indígenas, outros são populações quilombolas, e a gente tem populações ribeirinhas que descendem também dos seringueiros que vieram para a região no século XIX. Em alguns casos, como é o caso do Alto Xingu, a gente fez as consultas e os nossos amigos xinguanos disseram que não queriam os sobrevoos, porque eram locais, a gente queria, uma parte da nossa premissa é tornar esses dados públicos. E eles disseram que não queriam que locais importantes, locais sagrados, locais históricos fossem divulgados para o público em geral. Então, depois de muita conversa lá no Alto Xingu, o pessoal falou, a gente não está pronto ainda, vamos esperar um pouco mais, ver como vão ser os resultados, e a partir daí a gente pode, né, querer aderir ou não ao projeto. Isso aqui é no Marajó também, né? E aí eu queria mostrar para vocês rapidamente alguns dos resultados. Então, eu tenho mais uns 5 minutos, talvez me estenda um pouquinho mais, pode ser? Que demorou um pouquinho para começar, né? Que a gente está obtendo agora. Isso está acontecendo agora, esses resultados estão saindo agora. Literalmente, o avião está voando aqui na região do Tapajós, nesse caso, aqui na região de Itaituba, né? Então, são 5 macro-regiões, né? Uma delas que pega o sul do Amazonas, o leste de Rondônia e o oeste do Acre, outra que pega a região do Médio Guaporé em Rondônia, outra que pega a região do Médio Alto Tapajós em Itaituba, no Pará, também no Pará, a Terra do Meio, que é
esse território que fica entre os rios Tapajós e Xingu, ao longo do rio Iriri, e também lá no Marajó, na Ilha do Marajó, no Pará. Então são 5 macro-regiões, mas cada uma delas está dividida em áreas menores. A gente está sobrevoando 1.600.000 km², né, divididos entre essas 5 grandes regiões. E como é que funciona isso, né? É um aparelho que vai montado aqui, esse aparelhozinho que vai montado num avião monomotor. É uma empresa aqui de São Paulo que faz esses sobrevoos, né? E tem uma logística que é complexa. Por exemplo, nesse caso aqui, para o sobrevoo usar na região do Príncipe da Beira, lá em Costa Marques, né, o avião decolava de Ariquemes, lá em Rondônia. Ele já atravessava 300 quilômetros. Aí, cada cor que vocês veem aqui corresponde a um sobrevoo diferente. Tem que fazer mais de um sobrevoo às vezes. Se tem muita fumaça, não dá para voar, por questões de segurança. Se está chovendo, não dá para voar também. Então, tem uma janela, né, que permite esses sobrevoos. E como é que funciona esse tipo de... né? Isso aqui é uma área de floresta, cobertura de floresta. O LiDAR produz uma nuvem de pontos. Se a gente olhar para o resultado bruto, é uma mancha. É que nem aquela história do caroneiro da galáxia. Lá, ele faz aquele cálculo, aquele livro, ele solta um número, que acho que é 52, não quer dizer nada aquilo. Né? A gente tem que interpretar. Tem colegas da gente lá no INPE, que estão fazendo, e na Universidade do Porto, estão fazendo um trabalho bacana de interpretação e aplicação de algoritmos para limpar essa nuvem de pontos. Mas, por exemplo, se a gente olhar para essa área aqui que fica lá, Príncipe da Beira, né? Depois desse processamento aparece um monte de coisa na superfície, que era coberta pela floresta. A gente tem uma estrada que é contemporânea, mas a gente tem uma estrutura circular aqui e outra aqui, que são arqueológicas, indígenas. A gente tem um fortim que já é conhecido, tem um Forte Príncipe da Beira lá, né? Que é conhecido. Isso aqui é um outro fortim português, acho que é a Vila do Lamego, o Fortim Nossa Senhora da Conceição, se não me engano, que está aqui, que é de 1767, e tem uma vila portuguesa que a gente identificou. Vocês estão vendo que tem um retângulo aqui? Isso aqui é uma praça dessa vila, e esse padrão que vocês estão vendo aqui é o arruamento da antiga Vila Portuguesa de 1767. Então a gente vê coisas de temporalidades distintas, coisas indígenas mais antigas, né, pré-colombianas, coisas do período colonial e coisas recentes, como é o caso dessa estrada aqui, e dessa aqui também. Né? Alguns dos resultados, então, que a gente está obtendo, né? Olhando, então, essa primeira área que pega, né, o sul do Amazonas, o Acre e Rondônia, né? Ponta do Abunã aqui em Rondônia, e esses pedaços aqui. Essa região é uma região que já é conhecida nos últimos anos arqueologicamente, né? Esses pontos vermelhos aqui correspondem a sítios arqueológicos conhecidos para essa região. E como é que são esses sítios? São estruturas geométricas, são conhecidos como geoglifos, né? Eles têm mais de uma vala, às vezes 2 ou 3 valas paralelas, e essas linhas, que são estradas, que partem desses sítios, né? Existem mais, literalmente centenas de sítios como esses que foram descobertos nos últimos anos por causa do avanço do desmatamento. O que a gente está vendo aqui, essa área coberta de pastagem agora, até 40 anos atrás era coberta por floresta, né? E alguns desses sítios são geométricos, né? E outros são o quê? Estruturas informadas. Isso aqui foi destruído, essa parte desse sítio, né? Mas são essas coisas que vocês estão vendo aqui são montículos artificiais construídos ao redor de uma praça central. E o que é mais interessante? Conectados por estradas. Essa estrada aqui é uma estrada pré-colombiana. Nós escavamos esse sítio e a gente sabe que essa estrada tem mais ou menos 1000 anos de antiguidade. Então é interessante nessa região do Acre que a gente vê o quê? Acre, sul do Amazonas e leste de Rondônia. Muita estrutura artificial de terra, mas uma conexão muito forte dessas estradas. Isso é interessante porque isso aqui é um trabalho que a gente publicou em 2018. Cada quadrado desse corresponde a um sítio arqueológico. Então, vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem essas estruturas, esses montículos ao redor das praças centrais, e sempre tem um monte de estradas saindo deles. Eu tenho orientando, aqui não dá para ver direito, talvez, não sei se dá para ver bem na tela, né? Está vendo que tem um quadrado aqui, esses pontinhos brancos são gado, para vocês terem uma ideia da escala, né? E tá vendo que tem uma linha que vai embora. Essa linha é uma estrada antiga também. É interessante isso, porque hoje em dia na Amazônia, as estradas são um vetor para destruição, né? Tem um debate muito importante que a gente tem que assumir aqui no Brasil agora, que é sobre a reabertura, por exemplo, da BR-319. Eu tenho vários amigos que vivem em Manaus, que querem a estrada. Eu entendo perfeitamente quererem essa estrada, porque Manaus não pode ficar isolada do resto do país, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se essa estrada for reaberta do jeito que as coisas acontecem no Brasil, aquele pedaço sul da Amazônia vai ser destruído, aquela interflúvio entre o Madeira e o Purus
vai ser destruído em poucos anos. Então, hoje em dia, as estradas, a gente sabe historicamente na Amazônia que são um vetor de destruição e de violência, né? Mas no passado, essas estradas antigas talvez fossem um vetor para promover esse processo de transformação da floresta. Não vou ter tempo de falar muito sobre isso aqui. Tem um relato interessante ainda feito pelo coronel Antônio Labre, que fundou a cidade de Labre, lá no Rio Purus. O coronel Labre foi a pé, em 1887, ele saiu do Rio Madre de Dios, ali na Bolívia, e foi a pé até o Rio Acre, no Acre, porque ele queria achar um jeito de tirar a borracha daqui da Bolívia sem passar pelas cachoeiras do Rio Madeira. A gente sabe da história de ferro Madeira Mamoré, né? Tinha uma preocupação, o próprio Fitzcarraldo também, que é famoso, né? Também queria achar um jeito de tirar pelo Rio Caiara, e todo mundo queria fugir das cachoeiras do Rio Madeira, porque, de fato, era muito difícil fazer o transporte por ali. E o coronel Labre atravessou a pé esse trecho aqui de 200 quilômetros em 20 dias, com 35 pessoas. Quem achou essa referência, quem me mostrou, foi o Cleverson Pessoa, que foi meu orientando, que é doutor em arqueologia. Ele é um arqueólogo de Porto Velho. O coronel Labre publicou o relato dele, o que é muito interessante. E no relato dele ele fala o tempo inteiro o quê? Em estradas, caminhos, lugares, povoações antiquíssimas, muitas encruzilhadas e estradas. Você viu uma estrada boa e bem cultivada. Ele andou 200 quilômetros sem pegar um terçado, provavelmente, só seguindo picada e trilha estrada que já existia ali. Então essas redes de caminhos que a gente identifica arqueologicamente, que tem 1000 anos de antiguidade, elas eram usadas até o final do século XIX. Tem um mapa muito interessante também que foi publicado pelo engenheiro João Alberto Massot, em 1917, ele morou 10 anos no Acre. E ele publicou um mapa, e nós digitalizamos esse mapa, e essas aqui são as estradas, os varadouros que ele indica nesse próprio mapa, que eram muito utilizados na época da borracha, e que a gente tem que entender melhor isso, mas a gente suspeita que muitos deles sejam não sei se tem alguém do Acre assistindo aqui, né, essa apresentação, mas tem uma estrada, por exemplo, a Transacriana, que vai de Rio Branco para Serra Madureira. Era uma estrada que faz uma curva, ela não vai, a BR vai em linha reta hoje em dia, né? E essa estrada Transacriana, ela faz uma curva muito grande. E nós tivemos no campo agora em fevereiro, achamos vários sítios arqueológicos ao longo dessa antiga estrada, e ela foge dos rios, ela vai pelos divisores de água. Então essas redes de caminhos recentes, se você vai de Rio Branco até Brasileia, por exemplo, lá no Acre também, só tem uma ponte, eu acho, esse caminho inteiro. É uma estrada, a BR-317 hoje em dia, mas está em cima de um caminho antigo desses varadouros indígenas que estão presentes ali na região. Vou pular isso aqui, só um exemplo dos sítios arqueológicos e dos mapas com esses caminhos. Isso aqui, vou passar para os resultados agora, é uma coisa que eu recebi recentemente de um arquiteto chamado Marko Brajovic, é um arquiteto croata que mora aqui em São Paulo, e ele mandou para mim essa representação, que é uma representação feita por inteligência artificial, né? Mas a gente vê os sítios arqueológicos e essas redes de caminhos. Se eu imagino essa paisagem do Acre, de Rondônia, nessa época, eu imagino uma paisagem composta, sítios arqueológicos relativamente pequenos, mas conectados por redes de caminhos por toda a região. Bom, e será que o LiDAR está mostrando isso? O que a gente está encontrando em termos desses levantamentos que apoiam ou não essa hipótese? Isso aqui é um exemplo, tá? Se vocês olharem para a escala aqui, é uma área de floresta, hoje em dia coberta por floresta, isso aqui é sul do Amazonas, entre Boca do Acre, ali, e Manuel Urbano, né? E Pauini, por ali. Boca do Acre e Manuel Urbano, na verdade. Então, isso aqui é uma área de floresta, e embaixo da área de floresta a gente vê essas estruturas geométricas, assim, né? É um retângulo, e dá para. Aqui nós não marcamos ainda, mas tem uma estrada que vem por aqui, mas dá para ver bem a saída dela. E o que é interessante? Dá para ver detalhes, né? Não são elevações muito grandes, é uma topografia uma variação muito sutil, mas a gente fez uma brincadeira, o Hugo Pires, que trabalha com a gente, que é da Universidade do Porto, ele fez uma brincadeira, ele sobrepôs o mapa do Maracanã, uma imagem do Maracanã, e o Maracanã cabe direitinho aqui, não estou dizendo que teve a mesma, né, como é que era ocupado isso aqui? Devia ser uma grande maloca, de madeira e coberta de palha, mas com uma área equivalente à do estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Então, né, outros exemplos também, estruturas circulares, está vendo aqui uma aldeia circular, tem uma estrada que vem para cá, uma estrada que vem para cá, isso é já na região da Ponta do Abunã, lá em Rondônia. Outros exemplos, floresta, uma estrutura retangular aqui, está vendo que tem uma vala aqui, essas linhas que vocês estão vendo aqui são estradas de madeireiros contemporâneos, mas isso aqui é uma estrutura arqueológica, aqui dá para ver um pouco melhor. Outro exemplo, formação de granito aqui,
É a Serra da Muralha, é uma muralha de pedra que foi construída no alto de uma formação de granito, que é uma coisa muito rara na Amazônia brasileira. A gente tem poucas estruturas de pedra arqueológicas, a gente não sabe quem construiu isso, esse sítio já era conhecido, mas a gente mapeou ele com o LiDAR agora, né? Em outras áreas também, aqui no Rio Guaporé, no Médio Guaporé, já mostrei para vocês rapidamente, né? Todo esse complexo de estruturas à beira do Rio Guaporé, né? Coloniais e pré-colombianas também. Inclusive, né, esse fortinho aqui está presente nesse mapa espanhol do século XVII. Essa região é uma região de uma fronteira muito contestada entre a Espanha e Portugal, porque o ouro que saía do Mato Grosso, de Cuiabá, ele tinha 3 caminhos para sair de lá. Ou ele vinha pelo Rio da Prata, que era território castelhano, né? Ou ele vinha pelo interior, Goiás e Minas, São Paulo, que tinha muito conflito com populações indígenas, e outro jeito de tirar esse ouro de lá do Mato Grosso era pelo Rio Guaporé. E por isso havia uma disputa muito grande geopolítica entre os espanhóis e os portugueses, o Rio Guaporé e o Rio Madeira. E a gente tem muita espionagem feita dos dois lados ali nessa região, nessa época. Um outro exemplo, também na mesma região de Rondônia, na região da indígena Rio Branco, que é uma região onde tem uma disputa fundiária importante também, a gente encontra o quê? Essas estruturas circulares, que são arqueológicas, mas esse padrão reticulado aqui, vocês estão vendo que tem um monte de linha ortogonal, que a gente não sabe o que é ainda. O Francisco Pugliese, que está no projeto, esteve lá, é um sítio arqueológico, tem muita terra preta, mas a gente não sabe se isso aqui corresponde a algum tipo de alinhamento, de arruamento, ou se eram leiras para cultivo, temos que entender um pouco melhor esse padrão, mas são áreas relativamente grandes, né? Está aqui a escala de 500 metros, né? Mais de 500 metros para distribuição desse tipo de feição. Ainda, indo para o Pará agora, Terra do Meio, estou chegando no final já, é a mesma coisa, áreas de floresta, rios de terceira ordem, né? Afluente de afluente do rio Xingô, lugar de cabeceira, né? Também umas feições interessantes, essas manchas pretas que vocês estão vendo aqui, a gente acha que são pisos de antigas malocas circulares. Aqui também. A gente vai ter que ir a campo para verificar, mas qual que é a nossa ideia? Que era uma grande maloca circular e a gente tem essas lixeiras. Né? O pessoal vai jogando lixo para fora, atrás da casa, a casa apodrece, esses lixos, essas lixeiras viram montículos, né? E essas linhas que a gente está vendo aqui são os caminhos que saíam das casas, como um grande Chabô no Yanomami hoje em dia, né? São aquelas grandes casas circulares e tem os caminhos que vão para a roça ou para a floresta. Já estou acabando aqui. E o último exemplo, que é lá de Rondônia, que é o caso de Tanaru, o Índio do Buraco, né? O Índio do Buraco é uma história muito triste, né? Foi o último representante de um grupo indígena que vivia em Rondônia, que foi massacrado várias vezes, o último massacre na década de 90, e esse último indivíduo vivia nessa terra aqui. É uma terra que está cercada, né, por fazendas, essa região fica no sul, ali perto de Chupinguaia, no sul, no leste, né, centro-leste, mais para o leste de Rondônia. Ele era o único indivíduo sobrevivente, ele não queria saber de conversa com a FUNAI monitorava ele, e ele tinha um comportamento interessante de vivia nesses tapiris que ele construía ali, fazia roça, caçava, tudo, e cavava esses buracos. Por isso que ele é conhecido como Índio do Buraco. Ninguém sabe qual era o nome dele. Há 2 anos atrás ele morreu de morte natural, ele foi encontrado morto, deitado na rede, tudo paramentado, né? E o que acontece? Esse território que ele escreveu até um livro sobre ele, alguns anos atrás, né? E aí esse território que ele ocupava, ele está numa situação agora, numa espécie de limbo jurídico, porque existem fazendeiros que têm terras ali no entorno que querem ocupar esse território, né? Porque ele não tem mais razão de ser protegido formalmente, já que o único indivíduo que vivia ali, ele morreu há 2 anos atrás. Então a gente está procurando uma maneira de proteger esse território com uma área de floresta nesse pedaço ali do sul de Rondônia, e decidimos passar o LiDAR lá também. E o que é interessante, isso aqui os resultados né, já processados do LiDAR, a gente percebeu um monte de estrutura que está marcada em vermelho ali, que são pequenos retângulos escuros, que são conectados, não dá para ver aqui, por trilhas ou por caminhos. A gente acha que alguns desses podem corresponder a esses buracos que ele e os outros indígenas que viviam ali, que morreram antes dele, cavavam também. Então, nossa ideia é usar esse tipo de informação para subsidiar a FUNAI, para que eles tenham um elemento adicional para requerer a proteção desse território, não mais como uma terra indígena, mas talvez como território protegido, tombamento dessa área, ou coisas assim por diante. A gente tem 3 resultados interessantes, já que estão saindo agora. Esse aqui do Tanaru, na questão da terra indígena Rio Branco.
A ideia é tentar pedir o aumento da terra indígena baseado nos dados arqueológicos para aumentar esse território. E no caso lá da Serra da Muralha, aquela estrutura de pedra, o pessoal do ICMBio procurou a gente já, e a ideia é aumentar, tem um grande parque nacional ali no sul do Amazonas, chamado Mapinguari, foi invadido por garimpo, a partir de 2018, eu não sei o que aconteceu no Brasil entre 2018 e 2022, mas o caos aumentou bastante na Amazônia, e a ideia é usar essas informações para proteger, criar esse parque nacional também. Eu acho que esse é meu último slide aqui, né? Então, qual que é a ideia, gente? Eu acho que a gente está vivendo numa época, né? A arqueologia, a gente imagina que é uma ciência que, entre aspas, não serve para nada, né? Vocês são da área de saúde, são campos totalmente diferentes, mas a ideia aqui é um pouco usar esse conhecimento. Eu acho que a gente está vivendo num contexto de emergência climática, que é muito sério, socioambiental, e a gente quer tentar com esse projeto fazer duas coisas. Primeiro, usar a arqueologia como uma ferramenta de proteção e mapear sítios arqueológicos pela Amazônia, né? Tornar esse conhecimento público, mas também fazer o quê? Fortalecer uma rede de colaboração entre cientistas e não acadêmicos que atuam na região. A gente vai fazer uma grande reunião em Manaus agora, de 18 a 21 de outubro. Vão vir mais de 90 pessoas de vários lugares da Amazônia, as pessoas que vivem nesses territórios, nossos parceiras e parceiros, para discutir os resultados preliminares e pensar em outras atividades para o futuro. Obrigado, me estendi um pouquinho, mas agradeço aqui. Bom, mais conhecimento muito distante daquilo que a gente costuma ter, mas que, do ponto de vista de tudo que a gente pensa em termos de saúde e doença, epidemiologia, é extremamente importante, né, que esse conhecimento, porque nós temos alguns conceitos antigos muito errados, né? Uma de que a civilização, vamos falar assim, ela é linear, né, que ela foi acontecendo, né? E é interessante como esses sítios, como se vê agora, tem inúmeros na Eurásia como um todo, mesmo na África, né, que é da época do Neolítico, do Bronze, que existiam, depois foram abandonados, ninguém sabe por quê, né? Quer dizer, não é uma exclusividade da Amazônia, né? Ou seja, o ser humano ele vai tentando uma coisa, depois vai para outra, né? Achei isso muito interessante. Só uma questão, malária é do latim maler, mal-ar, né? Essa que é a origem, que era a maior mortalidade na Roma Imperial, era a malária. Perguntas? Estou maravilhada. É a Cristina. O Lucas, que foi muito bom, fascinante. O Alejandro, muito bom, muito obrigado. A Cristina volta a falar, como eu sou ignorante, não fale isso, né? Excelente aula. Cadê a Adriana e o Tioi? Estou esperando que eles não estão presentes hoje. A Adriana entrou? Exato. Ih, meu Deus. Essa é a pior coisa. Não, essa é certo. Na verdade, acho que isso tem muito a ver com as civilizações que nascem, crescem e morrem, né? Um pouco antes quando saiu que tinham achado o Tikal, né? A gente, um tempo depois, estava no Equador, né? Tipo um mês, foi logo em seguida. E a reportagem falava que ali devem ter, na Amazônia, haveria 10 milhões de habitantes. Então, o que aconteceu exatamente com eles? É simplesmente essa questão, você tem uma civilização, ela entra no apogeu, depois ela vai... porque mesmo assim, pensando maias, aí, incas e no México, né, muitas vezes teve o colonizador espanhol que foi lá e destruiu tudo, mas tem coisas que não tem nada a ver com isso, tem coisas que atingiram seu apogeu e onde os astecas construíram, tem várias, tem a civilização das pirâmides lá de Teotihuacan, ninguém sabe nada delas, e elas foram muito antes de tudo. Então, o que a gente pode dizer? Opa, eu acho que foram as duas coisas, né? A gente, por exemplo, lá no Equador, esses sítios grandes, né? A época de maior densamento, de maior densidade demográfica foi muito antes da chegada dos europeus, então tem um padrão que é cíclico, né? Teotihuacan é um exemplo muito interessante também lá no Vale do México. Agora, tem outros casos não, que se a gente olhar para Santarém, a própria região de Manaus, a gente tem Santarém, os primeiros europeus passam pelo rio Amazonas, a expedição do Francisco de Orellana, né, 1542, ele
eles já estavam muito cansados e muito, né, abatidos, né, nessa época, mas foram atacados em Santarém por um número muito grande de canoas. E quando Santarém é fundado oficialmente, em 1661, se eu não estou enganado, pelo padre Bettendorf, ele faz um censo, ele conta mais ou menos 6 mil pessoas. E tinha 1.500 pessoas no Rio de Janeiro na mesma época. Então tem alguns lugares que o Marajó tem um debate, se foi antes ou depois, esses grandes aterros que eu mostrei no começo foram abandonados antes ou depois da chegada dos europeus. Talvez tenha sido antes. Então tem um padrão que é cíclico, certamente, mas a gente acha que também uma coisa muito importante e catastrófica foi a questão do impacto das doenças infecciosas que os europeus trouxeram, né? Sim. Tem um trabalho interessante que saiu alguns anos atrás, e provavelmente ele está errado, porque é uma pena, porque eu queria que ele tivesse, quer dizer, a história é horrível, mas o trabalho é muito interessante. Esses autores associam a pequena idade do gelo. O apogeu tem uma coisa chamada Orbix Spike, que foi no ano de 1610, foi o ano mais frio registrado durante a pequena idade do gelo, que já foi uma época muito fria. 1610 depois de Cristo. E eles associam esse episódio ao que? A depopulação dos povos indígenas das Américas. Tinha tanta gente vivendo aqui, o extermínio foi tão grande que a floresta começou a crescer em áreas que eram ocupadas anteriormente, o pessoal parou de fazer fogueira, isso leva o quê? A um esfriamento, né? A gente tem a absorção de gases do efeito estufa. Então, alguns autores, esse debate sobre o antropoceno, por exemplo, para alguns autores, o antropoceno começa no século XVII, se essa hipótese estiver correta, a gente tem um padrão de mudança climática global que é influenciado por eventos históricos que tem a ver com a conquista das Américas. Então, o que aconteceu aqui nos primeiros séculos da colonização foi, de fato, uma coisa catastrófica também. Então, acho que as duas coisas aconteceram. A gente tem um padrão típico de qualquer sociedade, né? Se a gente olhar para a sociedade europeia, a gente tem o Império Romano, depois tem a Idade Média, né? Isso acontece em todas as partes, né? Não é linear, como o professor falou. Mas eu acho que tem a questão do impacto da conquista, que foi muito forte também, e que acontece até hoje, né? Se as populações em isolamento não são vacinadas antes elas, né, as doenças que são relativamente benignas, né, para nós, tem um efeito horroroso para as populações em isolamento. Não, com certeza. A Adriana Oliveira, que é natural de Manaus, estudou em Manaus, mas ela morou 4 anos em Porto Velho. Ela pergunta: gostaria de saber sobre a contribuição dos seringueiros a todo esse conhecimento. Oi, tudo bem, Adriana? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu acho que tem um conceito muito legal, que é um conceito que vem do Acre, que é o conceito de povos da floresta, né? Que foi o Chico Mendes, a ministra Marina, que na verdade ele junta, né, populações indígenas, também populações quilombolas, ribeirinhas e descendentes dos seringueiros, beiradeiros, né, como o pessoal chama também. Lá na Terra do Meio, por exemplo, lá no Pará, a gente está trabalhando com populações que são descendentes dos seringueiros que vieram do Nordeste no século XIX e que ficaram morando ali, e que têm um conhecimento super refinado das paisagens, dos lugares onde eles vivem. E lá na Terra do Meio, eu mostrei rapidamente aquela maloca, o que a gente acha que é uma maloca, né? A gente definiu as áreas de sobrevoo a partir de conversas com os moradores lá da região, que são descendentes dos seringueiros que chegaram ali no século XIX. Então, sim, eu acho que essa questão, é claro que a presença indígena, ela é muito mais antiga em qualquer lugar do Brasil, né? Não só na Amazônia, né? Mas é que nem, eu acho que se a gente pensar nos povos caiçaras, aqui do litoral do Sudeste também, né, que descendem de indígenas, populações africanas, portugueses, né, e que tem um conhecimento também que é muito sofisticado, né, de maré, ritmo de maré, movimento de cardume de peixe, esse tipo de coisa. Então, sim, acho que essa questão, populações indígenas, sem dúvida, é muito importante, mas, né, tem outras populações indígenas na Amazônia que incluem, por exemplo, os seringueiros que vivem pelo interior, os soldados da borracha, que estão morrendo agora, né, tem alguns velhinhos que estão vivos ainda, tudo isso também, a meu ver, é super importante. Tá bom. Entendi, professor. O Cleison, André, já, você pode voltar depois. O Cleison está perguntando, gostaria de saber se o sítio arqueológico da Amazônia e todos esses consistem com a datação da migração dos povos vindo pelo Estreito de Bering. Então, a gente tem uma, assim, eu acho que todo mundo aceita, todo mundo na arqueologia, pelo menos a maioria de nós aceita que o povoamento das Américas foi feito a partir do Estreito de Bering. E os dados genéticos apoiam, né, muito Sim. isso. Então, se a gente olhar para a genética das populações indígenas, ela é compatível com uma origem asiática, e Bering é a melhor hipótese, ou a hipótese menos pior. Mas qual que é o problema?
a cronologia dos sítios de Bering, a gente tem sítios mais antigos ao sul de Bering, sim, do que a gente tem na região de Bering. Então, tem que entender melhor essa questão. Na Amazônia, sim, a gente tem sítios na Caverna da Pedra Pintada, no Pará, em Monte Alegre, com datas que chegam a mais ou menos 13 mil anos, e em Cerro Azul, que é um sítio que fica na Amazônia colombiana, mais ou menos, um pouquinho mais recente, 12 mil em alguma coisa, mas esses sítios são muito antigos e eles são compatíveis, né, com outros sítios que têm mais ou menos a mesma idade aqui em outros lugares do continente sul-americano. Então, sim, apoia a ideia de uma entrada pelo Estreito de Bering, na minha opinião. Uhum. Perfeito. Tem umas coisas interessantes, você está falando sobre a questão dos indígenas, essa questão deles saberem os caminhos, né? Há 30 e tantos anos eu trabalhei na zona sul de São Paulo, em Parelheiros, onde tem uma tribo de Guaranis, né? E os Guaranis, eles saem de Parelheiros e eles vão até o Paraguai, né? Só que eles não vêm até a estação rodoviária, compram um bilhete, pegam o ônibus, vão para o Paraguai. Eles descem pela Serra do Mar, aí eles embrenham. Eu sei que eles passam pelaquela região, que vai pegando mais ou menos o Vale do Paranapanema, não sei o que lá, e eles chegam no Paraguai. Eles vão e voltam, e todas as pessoas, eles nunca ensinam o caminho, e todo mundo que tentou fazer isso, terminou com o corpo de bombeiros resgatando eles na Serra do Mar, né? E eles fazem isso, né, o tempo inteiro. Não sei como é que está agora, mas faziam isso, né? Eu acho que continua, viu, essa questão desse movimento. Tem o Aleixo Garcia, que é um português, né, que em 1520 e pouco ele saiu de Santa Catarina, de Florianópolis, e foi até a Bolívia, né, com um grupo de indígenas carijós guaranis que viviam ali na região. Exato. Então essas redes são muito antigas. São. E a Rua Vergueiro, aqui em São Paulo, se a gente olhar, para quem conhece, né, se a gente olhar o mapa ali do Ipiranga, Vila Mariana, como é que é a Rua Vergueiro? É uma rua totalmente torta, né? Ela faz um monte de curva, né? Ela vai pela média encosta. É o antigo caminho do mar, a Rua Vergueiro. Exatamente, e é um caminho indígena, né? Como é a Avenida Heitor Eiras Garcia, aqui do lado do campus também. Também, por isso que ela é toda... A gente olha para Eiras Garcia, ela vai entre Raposo Tavares, tem esses vales que formam o bairro do Rio Pequeno, que vão cair aqui no Jaguaré, no córrego do Jaguaré. E a Eiras Garcia, ela vai toda pela média encosta, né? São essa da Velha de Cutia, né? Que é provavelmente está em cima de essa rede de caminhos conhecida como Piabiru, né? Tá. Só mais um exemplo, professor. Se a gente olhar para o bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, é um grid, né? Arthur de Azevedo, Cardeal, a Teodoro Sampaio, né? A Rua Pinheiros é oblíqua, né? A Rua Pinheiros é um caminho antigo também. É um caminho que caía aqui na ponte né? Atravessava o Rio Pinheiros, onde é ali pela Rua Butantã, e caía pela Corifeu e pela Eiras Garcia. Então, mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade que se destrói sempre para crescer, a gente vê ainda né, na geografia da cidade, nas ruas, esses antigos caminhos indígenas também. Exatamente. Bom, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Se não, nós vamos ficar por aqui. Os seminários de epidemiologia estão trazendo novos conhecimentos, para que a gente possa aplicar aí o nosso dia a dia. Nós temos muitos desafios aí na Amazônia e com certeza vamos utilizar para tanto. Um desafio agora é a ponte que está sendo feita sobre o rio Mamoré, em Guajará-Mirim, que fica uns 200 quilômetros ao norte do Forte, né? E isso aí era uma promessa na época quando a gente pegou o Acre, né? Que nunca foi cumprida, somente a ferrovia, né? Porque tem 25 quedas d'água no Mamoré, impossível de ser navegado, né? E agora a ideia é que tenha uma hidrovia na Bolívia, que depois vai chegar em Guajará-Mirim, e aí por caminhão os produtos vão até Porto Velho para pegar o Madeira e subir para o Atlântico, ou então descer para o Brasil. A questão é que é uma região onde é a origem, né, de uma dupla que é o Triatoma infestas e o Trypanosoma cruzi, né, que é da doença de Chagas, né? Então nós temos que ainda é muito prevalente no altiplano boliviano. Então nós temos uma chance muito grande de ter uma entrada por aí, né? São coisas que nós precisamos estudar. Eu acho que com muito cuidado o que vai acontecer aí com essa ligação. Então, Eduardo, agradeço aqui
segunda vez que o Maia, o André já esteve aqui uma vez, mas eu acho que tem mais gente do Maia ainda para contribuir com a gente. Tá bom? Não, tem bastante gente fazendo coisas bacanas lá. Eu agradeço muito o convite, professor. Muito obrigado. Tá bom, obrigado.